Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Bom dia para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor e para você que também está acompanhando essa pregação que tem como tema... Vou esperar você sentar. Tem como tema: Eu sou Revolução Jesus, protagonista da mudança. Traz uma parte do tema do acampamento Revolução Jesus de 2018, mas ainda existe um acréscimo nessa frase. Eu sou Revolução Jesus é o tema, e protagonista da mudança é uma segunda frase que nós acrescentamos. Por quê? Por que esse tema para o acampamento? Por que esse tema para essa pregação? Quando nós fomos rezar a respeito do tema do acampamento Revolução Jesus, se reuniu eu, Tiago Marcon, Regiane, Patrícia e a Mirela também. Enquanto nós rezávamos, nós clamávamos a Deus o novo para este tempo do Revolução Jesus. O novo, sem abrir mão daquilo que já foi construído, sem abrir mão daquele caminho que já foi aberto, desbravado durante todos esses anos. Então nós rezávamos insistentemente, sem parar, nos reuníamos para rezar com esse objetivo, e vinha algumas moções para nós. Só que as coisas ainda não estavam tão claras, porque nós estamos passando por um tempo de transição na Missão Revolução Jesus, não é? O Adriano esteve conosco durante um bom tempo à frente, hoje ele permanece na missão, mas quem está à frente hoje são outras pessoas. Então nós fomos rezando e também amadurecendo, estando à frente dessa missão. Bom, colhendo de Deus as moções que Ele ia nos colocando ao longo dos dias, ao longo dos meses, porque assim que acabou o último acampamento Revolução Jesus, nós já começamos esse trabalho de vamos colher de Deus então aquilo que é a vontade dEle para esse tempo novo. Ok, rezamos, escrevemos e começamos a dar volta. E aí colocávamos um tema e aí apagava. Aí fazíamos votações dos temas, e aí surgia um tema, surgia outro tema, e mais um tema, e outro, só que nós não chegávamos num consenso. Um belo dia, surge a frase: Eu sou Revolução Jesus. Uma afirmação. A afirmação de uma identidade. A partir dessa frase, nós começamos a estudar um pouco mais sobre aquilo que o Papa Francisco nos disse na JMJ de 2013. Na JMJ de 2013, o Papa tem dois momentos particulares onde tem muito a contribuir para todo esse acampamento. Contribuiu, na verdade, para todo esse acampamento. Primeiro, o Papa pede para que os jovens sejam protagonistas da mudança. Aí vem a segunda parte do tema dessa pregação. E esse Eu sou Revolução Jesus, essa frase que veio para nós enquanto nós estávamos colhendo de Deus aquilo que seria o tema do acampamento, ela foi reforçada quando nós tivemos a oportunidade de reler o que o Papa Francisco disse para os jovens voluntários na JMJ. Ele disse o seguinte: jovens, o mundo hoje prega que não existe um compromisso definitivo. Escolhas definitivas não existem. Que tudo é relativo. Que casar-se é perca de tempo. E aí o Papa foi narrando várias situações da nossa sociedade. E ele perguntava para os jovens: vocês acreditam nisso? E os jovens respondiam: não. Vocês acreditam que o casamento está falido? E os jovens respondiam: não. O Papa se volta para os jovens e diz assim: jovens, eu peço que vocês sejam revolucionários. Quando nós lemos isso, eu olhei para o Tiago olhou para mim, e aí a gente disse assim: mano, é isso. O Papa está pedindo para nós sermos revolucionários. O Papa, a voz da igreja. Então aquilo abrasou o nosso coração. E aquilo também trouxe clareza nas nossas votações, porque a gente tinha os temas, tinha aquilo que Deus tinha falado, e foi unânime
Eu sou Revolução Jesus. Essa afirmação também foi feita pelo Padre Jonas. Há algumas revoluções atrás, o próprio Padre Jonas, com a vozinha rouca, disse: eu sou Revolução Jesus. Nós começamos a perceber que, nossa, agora a gente está entendendo o que Deus quer para nós neste tempo novo, que também é continuidade daquilo que foi construído. A afirmação de uma identidade. De que identidade é essa? Nós começamos a destrinchar isso nas palestras. Por isso que você encontra algumas perguntas e outras afirmações nas palestras que antecederam esse domingo. Existe a pergunta: somos uma geração fraca? Não é? Teve uma pregação assim com o Padre Demétrio. Existe o trecho do Evangelho que diz: a coragem de seguir. A Maria de Fátima pregou sobre isso. Ontem nós vimos sobre a identidade sexual com o Padre Rafael Solano. E também sobre a crise do masculino e do feminino, com o Adriano Gonçalves. Nós percebemos que, para que eu afirmasse a minha identidade, eu sou Revolução Jesus, primeiro eu tinha que abordar alguns temas que correspondem à realidade atual da nossa sociedade. Um masculino frágil, infelizmente. Um feminino que deixou o seu lugar para ocupar o lugar de outro. Ideologias que permeiam a sociedade, a educação, a cultura. Essa pergunta de que nós somos fracos ou não somos fracos? Porque muitos hoje nos rotulam como pessoas fracas. E principalmente você que é jovem. Aqui eu abro um parênteses, porque nós não começamos ao vivo, mas agora estamos ao vivo pela TV Canção Nova. Por isso, eu quero pedir para você que está aqui, uma salva de palmas para aqueles que estão nos acompanhando. Bem-vindo você que ligou a TV Canção Nova, ou que estava assistindo a missa com o Papa Francisco, e agora está acompanhando mais uma pregação no acampamento Revolução Jesus. Nós estamos falando sobre eu sou Revolução Jesus, protagonista da mudança. Agora, voltando àquilo que foi a nossa linha de raciocínio e a nossa oração a respeito do tema. Para essa afirmação ganhar força, e também para que seja, além de uma afirmação, uma exclamação, nós começamos a ver na sociedade várias correntes que nós, jovens, precisávamos nadar contra, que também é um pedido do Papa Francisco. Ir contra a corrente. Foi o que o Padre Paulo Ricardo falou ontem. Por exemplo, o rótulo que colocam sobre você, que você é uma jovem, é um jovem fraco. Você é fraco? Uma pergunta, eu quero que vocês respondam sim ou não, tá bom? Você é fraco? Tá fraco. Você é fraco? Não. Se somos fracos ou não, não vou entrar no contexto. Mas com certeza temos fragilidades. O que não podemos é assumir um rótulo. Rótulo não faz bem para ninguém. Bem, então, isso foi mais uma corrente de pensamento que nós abordamos durante esse acampamento. Para que chegasse a essa afirmação: eu sou Revolução Jesus, protagonista da mudança. Agora, quando o Papa pediu para que nós fôssemos revolucionários, qual era a intenção do Papa? Estou muito longe. Qual era a intenção do Papa? O Papa queria que nós pintássemos a cara, o rosto, colocássemos uma bandeira, levantássemos essa bandeira, batêssemos panela. Essa era a intenção do Papa? Acredito que não. Eu escutei um não ali no meio, graças a Deus, é isso mesmo. Não se trata de uma convocação política. Não se trata de uma rebelião, de uma revolta política, social. Não. O ser revolucionário foi bem entendido por nós, no sentido de que a verdadeira revolução Jesus, e eu só posso afirmar isso a partir de uma vida de santidade. Não existe revolução Jesus, e não tem sentido o nome revolução, se logo após a revolução, a palavra revolução, não vem o nome Jesus. Por isso que nós colocamos, eu sou Revolução Jesus.
Não tem sentido um nome só, revolução. Nós somos Revolução Jesus. Mas, para que eu seja revolução, eu preciso ser santo. E para que eu seja protagonista, quem é o protagonista? O protagonista é aquele que assume o papel de destaque. Isso, de forma bem simples, explicando a palavra. É aquele que tem um papel de destaque e que faz algo fundamental ou importante em um determinado ponto da história. Para que, a partir daquilo que ele faz, aconteça, tenha uma situação, uma reação de outros, a partir da ação dele. Ele interfere na história. Esse é o protagonista. Ele age de tal forma que atinge diretamente aqueles que estão envolvidos na história. Para que eu seja esse protagonista, eu preciso ser santo. Por isso, nós não vamos falar aqui sobre bandeiras, política, não. Nós vamos ser santos. Nós não vamos pintar a cara, nós não vamos sair nas ruas protestando algo. Nós vamos ser santos. Essa é a proposta dessa pregação. A proposta dessa pregação não é fazer com que os outros mudem, mas é eu primeiro mudar. E a partir da minha mudança, a partir da revolução que acontece no meu interior, eu, por consequência e de forma muito natural, levar essa revolução a outros. Afinal, você veio aqui, alguns participaram do aprofundamento radical. Quem participou do aprofundamento radical, levanta a mão. Legal. Quem não participou está convidado para o próximo ano, tá bom? Você chegou aqui na quinta-feira, participou do aprofundamento radical, ou já participou das pregações aqui no Rincão. Você escutou sobre temas pertinentes, e nós escolhemos temas que correspondem à sociedade na qual você está inserido, para que você despertasse sobre essa realidade que você faz parte. E agora você está saindo daqui, voltando para lá, e como que você volta? Você precisa voltar com um ardor de santidade. Com um ardor, não daquele que vai mudar o mundo externo, mudar o mundo distante, mudar o mundo pecador, mudar o mundo pagão. Com um desejo, em primeiro, de que o mundo interior, o seu mundo, foi mudado, e a partir deste mundo que foi mudado, os outros por consequência serão. Não existe revolução sem isso, sem primeiro a minha proposta, a minha vida, e a partir da minha vida outros percebem. Afinal, os primeiros cristãos não tinham exímios pregadores, tantos pregadores como temos hoje. No começo do cristianismo não existia microfone, no máximo um areópago, um lugar onde tinha um centro, as pessoas estavam ao redor, mas isso era mais da cultura grega. Mas no dia a dia, o que convencia mesmo, o que convertia as pessoas, era o testemunho. O testemunho daqueles que fizeram a experiência com aquele tal Jesus de Nazaré, o Messias, e ao fazer essa experiência, colocavam tudo em comum, ajudavam um ao outro, e nesse ajudar, e nesse colocar em comum, nessa fraternidade, contagiava outros. Você foi contagiado aqui durante esses dias? Quem foi, levanta a mão. Olha que beleza. Nós fomos contagiados. Fomos contagiados. Precisamos agora, nesse contágio, viver essa proposta. Agora, quando fala-se de santidade, é sempre bom ter algumas referências, porque eu ainda não sou referência de santidade. Em mim ainda existe a proposta, em mim ainda existe o desejo e a luta para viver. E em muito eu vivo, mas em muitos pontos também eu caio. Mas a igreja nos dá referências, graças a Deus. E uma das referências que a igreja nos dá de santidade é um homem chamado Karol Wojtyła. Pode aplaudir com força.
Eu fiz um release da história dele, para que eu não deixasse passar algumas coisas. Porque também a história dele vai explicar muito daquilo que o catecismo fala para nós a respeito do caminho de santidade. O que o catecismo fala sobre o caminho de santidade? Que neste caminho existe cruz, dor, perda, renúncia, sacrifício, luta, tudo isso. E neste caminho também existe graça, ajuda de Deus, escolha de Deus. E o mais interessante é que sobre santidade não existe exclusividade de alguns. Deus não olhou para Carol Roitila, aquele menininho, filho mais novo, e disse assim: ele vai ser santo e você aí que está cutucando a unha, você não vai ser santa. A igreja nos afirma que todos nós, todos, você, qual que é o seu nome? Você que está aí com a camisa, com o detalhe laranja. Você, isso. Yasmin? Yasmin, o catecismo da igreja católica, a igreja na qual você faz parte, te afirma que Deus também te chama à santidade. E o seu nome? O seu. Lucas. Lucas, a nossa igreja, na qual nós fazemos parte, afirma que você também é chamado à santidade. E você, Patrícia, João, Pedro, Mateus, Severino, Márcio, Marcos, Rosângela, Rafaela, Deus te chama à santidade. Deus te chama à santidade. E ele diz o seguinte, o catecismo: nesse caminho de santidade no qual você foi escolhido para viver, e você é chamado a viver, existe cruz, existe dor. Porque o sofrimento nem sempre é escolha humana. E ainda que eu tente evitar, ainda assim eu sofro. No simples fato de ter que acordar cedo, às vezes eu sofro. O sofrimento nem sempre é escolha. Muitas vezes o é. Muitas vezes é consequência de atos errados. Mas nem sempre. Sendo ou não, este é o caminho e uma das vias pelas quais nós chegamos à santidade. E a graça é o turbo, é a potência de Deus que te faz superar. Isso mesmo que te faz sofrer, isso que te faz cair. E com esta graça, você é capaz de ser como Carol Roitila, São João Paulo II. Agora vamos para a vida dele, para você entender um pouquinho, porque talvez você diz assim: não, Jonathan, você não conhece a minha vida está toda descambada, relaxada, perdida. Olha, eu já perdi a virgindade, eu já tive relação sexual com tantas meninas, eu me masturbo, já masturbei outras pessoas, eu já fiz sexo oral, eu já usei droga, já bati no meu pai, já bati na minha mãe, já trafiquei, vamos, sei lá, não importa. Deus olha para você hoje, assim como olhou para esse jovem. Você pode dizer: eu sou órfão, não tive referência. Você pode dizer: eu não tive pai, não tive educação, não tive mãe, não tive abraço. Calma. Deus olha para você, que está com a camisa aí, ó, estar com Jesus, de óculos, com o cabelo preso aqui atrás. Deus olha para você, na sua história, nas suas dificuldades, nos seus desafios. Viu? Nos seus desafios. E diz o seguinte: eu também te escolhi, como eu escolhi esse rapazinho aqui. Karol Wojtyła nasce em 1920, em Wadowice, Polônia. Uma cidade pequena e um pouco próximo de Cracóvia. Bom, quando ele nasce, ele é o irmão mais novo. A mãe dele, Emília, já tinha tido uma filha e um filho. Só que, quando ele nasce, a irmã mais velha já tinha morrido. E, deixa eu só conferir a idade aqui, com 8 anos, Karol Wojtyła perde a mãe. Com 8 anos de idade, ele perde aquela que seria os braços que o acolheria quando ele sofresse. Quando, sei lá, passasse pelos conflitos próprios de um adolescente, de um jovem. Ele perde a mãe. Um pouco mais para frente, ele perde o irmão. E um pouco depois, antes de completar 21 anos, ele perde o pai. Nisso, Karol Wojtyła é órfão
total. Sem pai, sem mãe, sem irmão mais velho, sem irmã mais velha, é órfão, alguém no mundo. Vamos dizer assim, alguém abandonado. Tinha amigos, é claro, mas em relação à família, perdeu todos aqueles que eram os mais próximos. Talvez você seja órfão e está aqui. Foi lá na casa, no módulo da casa, e chorou pra caramba, escreveu na parede. E você, nessa ausência paterna, existe uma carência. Nessa ausência materna também existe uma carência. Como também deve ter existido em Carol Wojtyla. Deve ter sentido falta. Quem não sente falta do pai ou da mãe? Bom, como se não bastasse, nessa orfandade, ele passa por realidades como o nazismo e como o comunismo. Primeiro o nazismo, porque ali, quando ele tinha os seus 20 anos, é que começa a Segunda Guerra Mundial, a Polônia é invadida pelos alemães, os alemães tomam a Polônia e começam a sugar tudo que a Polônia tinha para oferecer para a guerra. E também começam a oprimir aquele povo. Karol Wojtyla tinha duas atividades em meio a tudo isso. Primeiro, ele gostava muito de esporte. Então, ele fazia caiaque, montanhismo, jogava bola e gostava de jogar no gol. Então, isso quer dizer que ele não era tão bom assim, com todo respeito aos goleiros. Mas não gostava de jogar na linha, gostava de jogar no gol. Karol Wojtyla também gostava da cultura. Escrevia peças, participava de teatro. E nesse participar do teatro, ele descobriu que, a partir da cultura do teatro, ele conseguia manter viva a cultura polonesa. Então a forma dele se envolver com a cultura, se envolver com as artes, era a resistência de Karol Wojtyla sobre aquela opressão que a Polônia sofria do nazismo e depois viria a sofrer do comunismo. Karol Wojtyla tinha essas, vamos dizer assim, esses dois braços. O braço do esporte, o braço daquele que é próprio do jovem, gosta do radical, gosta de se movimentar. Nós precisamos disso. Mas também gosta da arte, gosta do belo, daquilo que fascina, daquilo que encanta. E ele usa disso, ele e mais um grupo de jovens, amigos, usa disso para manter vivo a cultura polonesa. Só que, um belo dia, aquele Karol Wojtyla, quando perde o pai, assim que perde o pai, toma a decisão de entrar para o seminário. Ele entra para o seminário e percebe que, além da vocação dele, de ser padre, ao acertar essa vocação, ao acertar essa resposta ao chamado de Deus, ele estava indo diretamente contra todo aquele movimento que existia no contexto onde ele estava inserido. Então ele estava indo diretamente contra o nazismo, diretamente contra o comunismo, ou diretamente contra qualquer outro mal que houvesse no meio no qual ele estava inserido. Vou explicar de novo. Quando ele responde a Deus, quando ele acerta, é isso aqui que Deus quer para mim. E ele vai, e ele diz sim, se torna seminarista, e seminarista clandestino, porque não podia estudar para ser padre dentro daquele contexto. Ele descobre que a maior forma de ser revolucionário dentro daquele contexto era ser alguém que correspondesse à sua vocação. Interessante que logo após ser padre, ele já começa a dar aulas para os jovens, porque ele dava aula de filosofia. Então ele tinha um grupo. Karol Wojtyla começa a contagiar outros jovens, porque ele era muito inteligente e com certeza é um dos maiores filósofos do século XX. Escrevendo livros como Amor e Responsabilidade. E ele começa a contagiar outros jovens, como professor e como padre. Ele leva esses jovens para fazer caiaque, ele leva esses jovens para a montanha, e lá em cima da montanha ele celebra a missa com esses jovens, ele fala de Deus a partir daquela realidade radical que ele vivia com os jovens. Interessante, né? Algo que a gente faz hoje, aqui no Revolução Jesus. Ele já fazia isso lá. E ele começa a contagiar aqueles jovens no qual ele estava próximo.
o que ele já fazia no teatro, mas agora com muito mais força. Logo, alguns anos depois, Karol Wojtyła se torna bispo, e depois de se tornar bispo, cardeal, depois de se tornar cardeal, papa. E quando se torna papa João Paulo II, mais conhecido como João Paulo II do que Karol Wojtyła, não é? Talvez você não conhecesse o nome dele, Karol Wojtyła, e só conhecesse João Paulo II. Bom, recentemente ele foi canonizado pelo Papa Francisco, não é verdade? Recentemente a igreja atestou a santidade desse homem. Esse homem que veio da dor, veio do caminho de cruz, veio também com seus conflitos e com as suas limitações, e mesmo tendo vamos dizer assim, toda a justificativa para fazer as coisas erradas, talvez para servir ao nazismo, para se, como que eu posso dizer, para fazer parte do comunismo, como bom filósofo, por que não? Era o movimento da época, estava ganhando força, seria muito mais fácil, ele foi perseguido por conta disso, por não ser a favor. Não, Karol Wojtyła foi um homem virtuoso, e guarda essa palavra porque nós vamos falar dela depois. Ele foi um jovem virtuoso, que mesmo em meio às realidades dele de dor, e no contexto que o jogava para fora, e dizia assim, vai lá, se vira, seja o que você quiser ser. Você pode ser qualquer coisa, desculpa a expressão, pode ser uma desgraça, você não tem referência. Talvez você se encontre assim. Eu não tenho referência, Jonathan, nós também falamos sobre isso nesse acampamento. Eu não tenho referência. Eu não tenho referência de masculino, eu não tenho referência de feminino, eu não tenho referência paterna, eu não tenho referência materna, eu não tenho referência de estudos, meus professores me passam ideologias, eu não tenho referência quando eu ligo uma TV, eu não tenho referência quando eu vejo um vídeo na internet, quando eu leio um livro, eu não tenho referência. É tudo uma mistura de ideologias, é tudo sempre com terceiras intenções, não é nem segundas, é terceiras intenções, quartas intenções, quintas intenções. Você está sempre sendo levado no banho-maria. Você é um sapo dentro de uma panela com água fria. A pessoa liga e aí você está lá, né, tomando aquele banho. O sapo fresco na água, só que a água vai esquentando, até que ela te cozinha. Bom, Karol Wojtyła não deixou que a água cozinhasse. Karol Wojtyła não deixou que o meio o fizesse determinar a sua decisão. Ele usou do meio para dar uma resposta diferente. Agora nós podemos ir para o exemplo de outro santo, ou melhor, de outra santa. Essa santa, vou chamar também pelo nome que popularmente vocês vão conhecer melhor. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela nasce em 1910 e também perde o pai com 8 anos. E desde muito pequena, ela queria já ser de Deus, já estava no caminho de Deus. Desde muito pequena queria ser missionária. E aí, logo jovem, ela entra deixa eu ler aqui para não errar, né? Com 18 anos, ela ingressa no instituto conhecido como Irmãs de Loreto. E lá ela começa um trabalho no colégio, como noviça. Depois, logo, ela vai ser enviada para a Índia, onde ela vai passar a maior parte da sua vida. E quando ela está na Índia, lá ela faz os votos perpétuos dela. Quando ela está na Índia trabalhando com aqueles jovens, com aquelas crianças no colégio, ela percebe que tem duas realidades. Ela percebe que tem uma realidade dentro do colégio e uma realidade fora dos muros do colégio. A realidade dentro do colégio era boa, tinha comida, tinha lazer, tinha segurança, tinha bondade. A realidade fora dos muros do colégio era pobre,
miserável. Crianças passavam fome, adultos, idosos passavam fome e se encontravam largados nas calçadas, nas ruas. Ela começou a ficar incomodada com isso, e incomodada com isso começou a rezar a respeito disso. E rezando, um belo dia, essa miséria também chega no colégio, e aí as irmãs precisavam sair do colégio para conseguir comida. E nesse sair, quando Madre Teresa sai, ela vê um homem prestes a morrer, dizendo: eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. Aquilo começou a ecoar dentro dela, e aquela percepção que ela tinha sobre essa sede, essa pobreza que existia fora, ganhou força, porque começou a ecoar o grito daquele homem, que não era só dele, mas era do próprio Cristo, que dizia a partir do pobre: eu tenho sede. E aquilo mexeu de tal forma com Madre Teresa, que ela foi partilhar com o seu diretor espiritual, e depois com a sua superiora, e depois foi pedir para a igreja para sair da clausura e estar com aqueles que estavam fora dos muros. Madre Teresa sai do regime fechado onde estava e vai para aqueles que estavam na rua. E quando ela chega para aqueles que estavam na rua, ela percebe que ela durante muito tempo foi professora, mas não sabia ser enfermeira, não sabia ser médica. E aí ela começa a se, entre aspas, se especializar. Então ela começa a estudar a respeito disso. E ela não sabia ajudar aqueles homens, e ela sequer tinha condições de ajudar. Logo ela percebe o seguinte: bom, tudo que eu faço ainda é pouco, mas o pouco que eu fizer precisa ser pelo menos um consolo, e precisa pelo menos dar consolo e conforto na hora que ele estiver morrendo. Então quando ele morrer, eu preciso pelo menos que ele pense o seguinte: bom, embora eu esteja morrendo, pelo menos alguém me amou. Embora eu esteja morrendo, pelo menos alguém me amou. Madre Teresa, com esse trabalho, se torna conhecida mundialmente. Ganha um prêmio Nobel da Paz. Enquanto ela fazia ali o seu discurso sobre o prêmio que ela tinha ganhado e o trabalho que ela fazia, ela começa a falar contra o aborto. Olhando nos olhos daqueles homens, ela dizia: eu não entendo vocês. Eu não entendo vocês. Porque vocês se preocupam com as crianças que estão passando fome, e isso é bom. Mas vocês não se preocupam com as milhares de crianças que são abortadas todos os dias. E em países ricos. Por que vocês não se preocupam com isso? E como se não bastasse, ela olhando nos olhos e dizendo isso, ela para e diz assim: eu não só estou dizendo, como eu também estou me propondo. Se você quiser abortar, eu estou oferecendo uma casa de acolhida para essa criança, para que você não a aborte. Eu acolho essa criança. Essa era a Madre Teresa. Agora, nós temos aí 2 exemplos de santo. São João Paulo II, um homem que também viveu a sua virtude, um homem que também lutou dentro da sua realidade, que o empurrava para ser tudo de errado. E Madre Teresa, uma mulher que antes de ir ao pobre, ia a Deus e passava horas com Ele, para que depois, quando chegasse ao pobre, tivesse Deus para dar a ele. Eu pergunto a você: qual santo você quer ser? Não estou dizendo se você quer ser São João Paulo II ou Madre Teresa. Eu estou dizendo qual santo você vai ser. O que vão falar sobre você? E qual a mudança e qual o protagonismo que você vai assumir na realidade que você está inserido? Qual? Onde você precisa afirmar: eu sou Revolução Jesus, eu fiz uma experiência. Porque Madre Teresa e São João Paulo II só puderam
fazer o que fizeram, porque antes fizeram uma experiência com aquele que nos envia, o próprio Cristo. Agora, fazendo a tua experiência com Cristo, qual santo você será? O que falarão sobre você? Quando você voltar lá para a sua paróquia, quando você voltar para o seu grupo de jovens, para a sua comunidade, para os seus amigos, você vai ser qual santo? Vou ser o santo intercessor daqueles viciados em drogas, porque um dia eu fui drogado e agora eu ajudo aqueles que estão na droga. Vou ser o santo que estudou teologia do corpo e agora prega sobre e superou também as suas limitações, as suas quedas no âmbito afetivo e sexual e ainda está lutando por isso e ajuda aqueles que também vivem isso. Qual santo você vai ser? O que vão falar sobre você? Qual o protagonismo que você precisa viver? Se você não viver, não adianta. Se você não viver, não fique para a próxima pregação. Desculpa te expulsar. Não fique. Se você não quiser ser santo, nem precisa participar da missa. Porque se não for pela santidade, se não for pelo céu, não tem sentido. Mano, eu não estou dizendo para você não participar da missa. Eu estou dizendo para você ser radical. Seja radical. Eu não estou pregando um radicalismo. Eu estou dizendo, seja radical, tenha raiz. Tenha origem cristã. Porque na origem cristã, na raiz cristã, está a santidade. E essa santidade, quando é bem vivida, contagia outros. Essa santidade que exige luta. E é por isso que nós vamos fazer aqui uma dinâmica. Vem aqui, por favor. Lucas, sobe aqui. Agora, você, sobe aqui também. Vocês três, pode subir. Isso, pode vir, correndo. Preciso que vocês venham correndo, tem pouco tempo. Tiago, pega para mim essa corda aqui, ó. Deixa eu arrastar isso aqui. Segura aqui. Arrasta para mim. Pode colocar aqui pro canto, ó, que a gente não vai usar mais não. A santidade, gente. O Padre Paulo ontem falava de graça, né? Que é com a graça que nós conseguimos superar, mas a partir de uma fagulha, de uma faísca de raça, de escolha, de decisão. Só que o mundo, ele é atrativo, e aí você precisa se esforçar um pouquinho. Você já brincou de cabo de guerra? Vamos pedir para eles se apresentarem primeiro, né? Você é? Lucas. Você é? Gabriel. E você? Juliano. E você? Wanderson. A salva de palmas, gente. Eu vou aqui ilustrar o que você precisa fazer, tá bom? Você que é jovem, que está afirmando que é Revolução Jesus e que também quer ser protagonista. Segura aqui essa ponta. Vocês três seguram aí, se dividem. Ó, esse aqui é o seu interior. Tensiona a corda aí, isso. Resiste, brother, você vai ter que resistir. Isso aqui é você, tá? Não estou dizendo que ele é fraco, não. Mas, comparado a 3, quem é mais forte? Direita ou esquerda? Alto, para todo mundo ouvir. Quem está de casa? Isso, esquerda. Esquerda, né? Certo, então esse aqui é mais forte, não é? Ok, então isso aqui é a sua história, são as ideologias, são as propostas que te oferecem, tudo isso. São as suas quedas, são os rótulos que colocam sobre você. E isso aqui é sua fraca vontade, a sua vontade debilitada, a sua vontade fragilizada, a sua vontade que não dá muita conta, sabe? Essa aqui é a sua vontade. Aí você começa a falar assim, não, eu vou ser Revolução Jesus, mano. Aí você faz o sinal, é isso mesmo, e vai pro show da Shalom, e canta, e dança, pula, gira, reza, palavra de ciência, profecia. Aí você entra no banheiro, quando chega em casa. Entra no banheiro, ou você encontra o seu pai, ou você encontra com aquele amigo que te oferece droga, ou você encontra com aquela sua amiga fofoqueira da igreja.
Ó, tem bastante gente fofoqueira aí. Psh. Aí você fica aqui com a sua vontade. Eu quero ser de Deus. Vai, puxa. Puxa, vai, existe. Eu quero ser de Deus, ó. Eu quero ser de Deus, ó. Mas aí, não deu. De novo. Aí você cai, tem que cair, né? A gente cai, a gente fica frustrado. Cai, filho, cai, pode cair. Não, você cai de cara, Levanta mais. Puxa. 1, 2, 3 e valendo, vai. E você cai. Ótimo. Aí quando você cai, como que você fica? Esse negócio de santidade não é para mim mesmo. Esse negócio de revolução de Jesus é só uma vez no ano. É só 4 dias, a gente vai lá, a gente se lameia, a gente participa da Unas do Pirém, o show é da hora. Mas santidade não, eu vou ficar na igreja de boa, não estou matando ninguém, não estou roubando, não estou matando, não estou traindo. Não, tá tranquilo, entendeu? Tá de boa. Não, Deus te chama mais uma vez. Deus estende a mão para você e fala assim, levanta. Pega de novo a corda. Pega de novo a sua proposta. Porque a proposta dele é isso aqui, ó. Tensionada. E vai de novo. Aí você vem mais um ano. E aí você começa. Vai, força, filho. Vocês estão puxando muito forte. Você nem caiu, entendeu? Às vezes nós não caímos. Mas as ideologias e as coisas nos levam para o outro lado. Sem nós cairmos. Nos convencem. É persuasivo. Entendeu? É saboroso. É prazeroso. É fantástico. E por que não? Por que não? Aí você fica aqui. E aí Deus te chama de novo. Vai, puxa de novo. Puxa. Gente, eu preciso de trilha sonora com isso aqui, tá bom? Preciso que vocês torçam para ele agora, tá bom? Vamos voltar. Eu preciso que vocês criem aí um grito de motivação para ele, tá bom? Sei lá, cria um grito de guerra. Ó. Vai, Lucas, vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Mais forte, gente, ele não está conseguindo. Não está conseguindo. Solta um pouquinho, solta um pouquinho. Isso. Mais forte, gente, mais forte. Mais forte, gente, está fraco ainda. Cai, pode cair. Cai. Só que ele cai de novo. Aí, tá fraco, mais uma vez. Mais uma vez. Sabe esse grito de guerra aí que vocês criaram? Vai, Lucas. Isso é o céu clamando por você. Vai, Lucas. Vai, agora você consegue. Vamos lá, mais uma vez. Você caiu, velho, você caiu. Se espatifou, quebrou o nariz, quebrou o dente. Já não era tão bonito assim. Ralou a cara. Entendeu? Não tô falando de você não, viu, Lucas? Tô falando deles. Entendeu? Ralou tudo. Mas o céu tá lá, vai. O que o Lucas não tinha entendido ainda é que, além da força dele, ele precisava de uma ajudinha. Então eu quero chamar aqui a graça. Você mesmo. Isso, você que está fingindo que não é com você. Você, meu filho, vem, levanta. Você, pode vir você. Vocês dois da ponta, pode vir também. E você aí, ó, tá você mesmo que olhou pro lado, pode vir. Vem correndo que o tempo é curto, gente. Pode vir. E você, pode vir. Vem. Todos desse lado de cá, vocês ficam aí, tá? Vamos centralizar mais no palco aqui, ó. Vem mais pra cá, galera, vem mais pra cá. O que o Lucas não tinha entendido é que, para que ele pudesse viver a santidade... Ó, chegou mais um ainda. Vai lá, mano, fica aqui desse lado. Para que ele pudesse viver a santidade, ele precisava... Ó, vai lá. Agora sim! Uma salva de palmas, gente!
Deixa o espaço maior aqui, isso. Pega aí. Eu quero uma música tensa, Shalom. Eu quero uma música tensa. O clima tá ficando tenso, entendeu? O que o Lucas não tinha entendido ainda, vamos só mais pra frente aqui, galera, ó, vem, me acompanha aqui, isso, valeu, aí, beleza. O que o Lucas não tinha entendido ainda, que para que ele fosse como São João Paulo II, Pierre George, Chiara Lute, Madre Teresa, São João Paulo II, São José e tantos outros santos, para que ele fosse como santo, para que ele seja santo, ele precisava contar com a graça de Deus. Ok, isso é bom. Mas também precisa contar com outros que também são protagonistas, com outros que também têm o bom propósito de viver a santidade, e com outros que juntos fazem a diferença contra um grande número de ideologias, de propostas, sabe? Um grande número de traumas. Ele percebe que essa santidade aqui não é para ser vivido sozinho, de forma egoísta. Eu vou para o céu, você que se vire. Não, nós vamos chegar lá, velho. Mano, dá certo, a gente consegue, eu também caio. E aí ele começa a perceber que essa santidade, existe uma certa parceria. E a santidade dele contribui para a santidade dele, que contribui para a santidade dele, que contribui para a santidade dele, para dele, dele e de todos os outros que virão atrás. E se faltar esse aqui, ó, vai fazer uma falta da bexiga. Se faltar esse aqui também, ele descobre que a santidade que eu vivo é papel importante, e por que não dizer, é o protagonismo que eu preciso viver. Pode segurar na corda aí. E aí ele começa de novo, retoma o propósito, e vai, e puxa, e puxa, e puxa, e puxa. E olha que legal, o mais legal é que isso aqui não é uma guerra, não é uma luta armada, isso aqui é um convencimento. A partir da santidade deles, esses daqui chegaram também do outro lado. Esses daqui também foram tocados. Mas é pela santidade deles, pela graça que age nesse e em tantos outros. A graça que age neles, por misericórdia, porque eles também caem. Mas essa graça agindo neles, e essa santidade vivida, respinga nesses daqui, ó. E aí, vai chegar um dia, que do outro lado, não vai ter mais adversário. Todos para o outro lado de lá. Vai chegar um dia, que não vai ter mais adversário, porque todos esses daqui foram tão protagonistas que alcançaram o céu. Todos esses daqui agora vão estar do lado de lá, seu lado, clamando por outros que estarão aqui. Todos esses daqui serão chamados São Lucas, São Cláudio, São Felipe, São Douglas, São Rafael, São Dionísio, São Mateus, São Éder, São. Vanessa, Vem aqui vocês aqui, ó. São Juliano, São. Gabriel. Uma salva de palmas para a santidade desses. Obrigado, gente. Você precisa assumir o seu papel na realidade na qual você está inserida. Você precisa pegar na corda, firme, com força, coragem. Trabalhe as suas virtudes, trabalhe a sua vontade, trabalhe, lute, tenha raça e conte com a graça. Não é mesmo, Tiago Marcon? Tudo na raça, tudo na graça. Portanto, trabalhe a sua virtude. Trabalhe. E aqui eu já vou dar uma dica. Existem 4 virtudes importantes.
virtudes cardeais. Primeira virtude, a virtude da prudência. O que a virtude da prudência nos faz? A virtude da prudência me faz olhar para as realidades. E olhando para essas realidades, eu vejo, isso aqui é bom? Isso aqui é bom dentro da vontade de Deus? Isso vai me levar a pecar? Isso vai me levar a cair? Esse vídeo, essa pessoa, essa balada, vai me ajudar? Não vai? Então não vou. Essa é a virtude da prudência. Primeiro parte de uma decisão sua. E aí a graça vem também e te ajuda a discernir. A graça vem também e te ajuda a entender. E também te ajuda a ser convencido. Não, Jonathan, isso não é o melhor para você. Não é. Não é o melhor. Existe outra virtude importante. A justiça. A justiça, a virtude da justiça, me faz dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem o que é do homem. Agora, a partir do Evangelho, nós entendemos bem essa frase. Dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você tem amado a Deus? Você tem tido uma vida de oração? Porque vida de oração não é cumprimento de regras. Vida de oração é intimidade, é amor para com Deus e necessidade do homem. Você tem tido uma vida de oração? Você tem rezado? Tem? A gente falou bastante disso nesses outros dias. Você tem amado como Madre Teresa amou, que primeiro passava horas na capela, sem sentir nada, nem um arrepio, nem escutava Deus falar, gente. Deus nem falava bom dia para ela. Você tem amado a Deus e depois ido ao encontro do outro, amando-o? Ou você tem usado, como Carol Wojtyla escreve, que o contrário do amor é usar? Você tem mais usado ou amado? A virtude da justiça nos ajuda nisso. Existe outra virtude cardeal muito importante. É a virtude da temperança. A temperança me ajuda a lidar com as situações de prazer. Eu não fico sujeito a qualquer prazer, a todo prazer e a prazer a todo momento. Eu começo a educar a forma como eu ajo, como eu sinto. Eu não vivo em função daquilo que eu sinto. Eu não vivo de forma volátil, fluida. Não. A temperança me ajuda principalmente na minha sexualidade, na minha afetividade. Então a forma como eu me relaciono com o outro, na busca do outro, em vez de eu buscar o meu prazer, eu começo também a buscar amá-lo. Isso vai me educando. E existe outra virtude, e muito importante para a nossa geração. Para que esse rótulo de geração fraca caia por terra. Essa geração se chama perseverança. Fortaleza. Melhor dizendo. Que me dá a capacidade de perseverar. Nós estamos desistindo muito fácil. Porque nós vivemos muito em função do prazer. Porque nós não aprendemos o que é justiça. E porque as virtudes e os valores foram diluídos na sociedade, nós estamos perseverando muito pouco. Então nós não temos mais a fortaleza. Deus nos dá a fortaleza. Você precisa ser um jovem forte. Você precisa começar a trabalhar a sua vontade. Porque você não será protagonista se você não viver essas 4 dimensões. Vou repetir. Se você não anotou, primeiro a prudência. Isso vai me levar a pecar? Isso é a vontade de Deus? Isso é o correto? Isso é o bem sublime? Segundo, a justiça. Para Deus, o que é de Deus, e para o homem, o que é do homem. Não coloque o homem no lugar de Deus, viu, menina? Seu namorado aí que te leva mais para a cama do que para Deus. E essa namorada, menino, que te leva mais para a cama do que para Deus, não coloque.
Outra virtude, a fortaleza. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Você precisa aguentar firme. A gente precisa voltar a dizer essa frase. Você precisa aguentar firme. Aguente firme. Aguente firme. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: aguenta firme. Aguenta firme. Não é igual gelatina. E a terceira, a temperança. A temperança vai te ajudar a viver bem a sua afetividade e a sua sexualidade. Agora, Jonathan, onde que eu encontro isso? Vai estudar, bobão. Abre o catecismo da Igreja Católica, que está tudo lá. Vai estudar a igreja que você faz parte. Vai estudar, mano. Você precisa estudar. Se você não estudar, vão colocar coisas na sua cabeça. Vão colocar minhoca na sua cabeça. Se você não estudar, desculpa dizer isso, mas vão ligar o ventilador e vão jogar merda e vai espirrar na tua cara. Estude. Estude. E reze. Porque quem não reza não permanece em pé. E ainda quem reza cai, mas só rezando nós conseguimos levantar. Reze. Reze. Você precisa rezar. Bom, você quer ser protagonista? Sim ou não? Você quer ser Revolução Jesus, sim ou não? Sim! Então eu vou fazer o mesmo pedido do Papa Francisco, tá bom? Jovens, contra tudo isso que o mundo prega, contra todas as ideologias, contra todas as ideias, e às vezes são ideias fracas, viu? Sejam revolucionários. Sejam revolucionários. Quero pedir para que você fique de pé. E agora comece com as suas palavras a dizer a Deus: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santa. Torna-me santo, Senhor. Torna-me com a tua graça. Feche seus olhos, levante suas mãos, como querendo tocar o céu, e vai dizendo a Deus: eu quero ser santo. Eu quero ser um santo jovem ainda. E eu quero contagiar outros. Eu tenho caído muitas vezes, eu tenho as minhas fragilidades, os meus pormenores, as minhas limitações. Talvez você seja órfão, talvez você seja drogado, talvez você já foi abusado, abusada, e por isso hoje você é escravo de uma sexualidade toda desequilibrada. Ei, calma! O Senhor te ergue e te dá força. Agora diga a Ele: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero, me ajuda. Me ajuda a ser um homem e uma mulher virtuoso, virtuosa. Eu me proponho a recomeçar e a viver a santidade. Vem, Senhor, em meu socorro. Vem, Senhor, e me ajuda a ser santo. Vem, Senhor Jesus, seja a minha força. Vem, Senhor. Vamos cantar isso, como quem deseja, acredita e se propõe. O teu amor me sustentará. Cante isso. A tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração. Tua vontade em mim se cumprirá. O teu amor me sustentará. Me bastará. Atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for, pra te seguir, Senhor.
Feche seus olhos. Com os olhos fechados, diga para Deus: o teu amor me sustentará. E um dia irão dizer sobre mim: olha só que vida de santidade que aquele jovem viveu, apoiado em Deus. Canta mais uma vez: o teu amor me sustentará. Como quem precisa, como quem necessita. O teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.